Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, que conosco estão neste clima de conversa espírita, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro. Boa noite a você, Dona Helena, que está aqui, Alice Cordeiro, Raimunda, Célia Maria, Manuel. E hoje, meus amigos, nós temos aqui o nosso querido Edson, aqui em Saúdo. Bem-vindo mais uma vez, Edson. Boa noite, Igor. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que aqui se encontram para compartilhar conosco mais essa noite aí de aprendizado, de troca, né? Espero que possamos ter uma noite que seja produtiva para todos nós. Jesus nos abençoando. Muito obrigado pelo convite ao CEOL, mais uma vez aqui com vocês no Conversa Espírita. Fico muito honrado, agradecido a essa casa maravilhosa que tem feito um brilhante trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é, creio que, um dos maiores trabalhos mais importantes para a humanidade, especialmente nesse momento que vivemos. Pois é, e para que a gente possa dar seguimento, criar esse laço, essa psicosfera que vai nos permitir estarmos conectados neste período de conversa, vamos fazer o nosso momentozinho de integração, buscando cada um do jeito que ele for mais adequado, mais confortável. Você que está se deslocando ainda em direção à casa, você que está no lar, você até mesmo que nos acompanha na limitação do espaço-tempo, assistindo Conversa Espírita em outra data, em outro horário. Como sabemos que o tempo é relativo e não é absoluto, conecte-se conosco, que juntos possamos tentar acalmar um pouco os pensamentos de um dia repleto de atividades, de desafios, de felicidades, de facilidades, de bênçãos. Que possamos nos concentrar e nesse movimento de aquietação possamos sentir as presenças uns dos outros em clima de harmonia, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe o propósito de estarmos e de nos conectarmos através do Teu Evangelho. Que Deus, que em tudo habita, que em tudo está, nos abençoe agora e sempre. Assim seja. E hoje a gente está num tema que até estava brincando com o Edson, Edson e Carlão. Carlão está como o nosso espírito oculto aqui hoje, fazendo tudo isso acontecer. E a gente estava brincando que Edson está em casa, porque do tema filosofia ele já vem da graduação aí, tá
nos processos já de conclusão, né? Então já vou, Edson, para aproveitar esse processo, que as ideias filosóficas estão tão frescas em sua mente. Comumente é abordado o espiritismo como uma filosofia espiritualista, né? Ali dentro do bojo das filosofias espiritualistas. Existe alguma diferenciação quando a gente fala de filosofia espírita, de outras vertentes filosóficas, ou filosofia é, e aí a gente vai analisando os temas dentro de seus princípios? Como é isso? Vamos tentar trabalhar mais ou menos por aí, porque toda filosofia ela abrange determinados parâmetros, determinados paradigmas dessa filosofia, né? Então, a gente, por exemplo, filosofia, de uma certa maneira, vem daquela palavra grego, onde filo é amor e sofia é sabedoria. Então, significa amor à sabedoria. Filosofia, lá no princípio, era algo que representado pelos grandes cientistas, pelos homens do saber, por todos esses, porque à medida que o tempo passa, à medida que nós fomos ficando, a abrangência do conhecimento no nosso mundo foi aumentando cada vez mais. E o filósofo, antigamente, ele era um cientista, aquele que sabia de todas as coisas, quase todas as coisas, num universo menor, né? E hoje, à medida que o conhecimento foi se ampliando, a gama de essa amplitude do que devemos conhecer ou daquilo que conhecemos, a filosofia foi perdendo aquela proposta inicial, que ela se confundia com a ciência. Então, a filosofia era a ciência. E a ciência deveria ser feita nos moldes da filosofia, né? E nós ficamos especialistas, fomos ficando cada vez mais especialistas, as ciências se desconectaram, se desligaram da filosofia, mas a filosofia continua sendo esse amor ao saber, amor à sabedoria. De uma certa maneira, esse objetivo que engloba o que seria uma filosofia, é a ideia de que ela é um campo de conhecimento que busca entender especialmente três coisas, especialmente entender a nossa realidade, a natureza da realidade à nossa volta, que busca conhecer, saber aquilo que nós podemos conhecer, aquilo que nós podemos ter como conhecimento, aquilo que pode ser para nós conhecimento. E um terceiro parâmetro, como uma ética, né? Como um sistema moral. Então, basicamente, toda filosofia segue mais ou menos essa ideia de estabelecer uma concepção da realidade, né? O que existe. E aí, nesse o que existe, a gente também pode tratar da filosofia, da teosofia, aliás, o que existe como mundo, como concepção da realidade, Deus incluído nessa concepção. Depois, uma concepção do conhecimento, como que nós conhecemos, e aquilo que nós conhecemos é a verdade, como conhecemos a verdade. É uma segunda concepção. E a terceira concepção é a concepção da moralidade, da ética, como devemos agir. Então, abrange, né? Toda a filosofia abrange, de uma certa maneira, esses três parâmetros: a concepção da realidade, a concepção do conhecimento, da verdade, e a concepção do sistema moral e da ética. E no caso como a gente poderia, então, diferenciar essa filosofia espírita dentro dos princípios e da forma como a filosofia observa o espiritismo,
como o Espiritismo observa a filosofia, enfim, e do movimento filosófico, principalmente quando a gente pega ali o movimento filosófico clássico, né, com aqueles grandes pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles. Ali a gente já tinha um berço também falando sobre existências anteriores, de uma outra forma, mais de essência. Então, existe uma diferenciação. Que contexto seria esse? Eu vou tentar trazer isso para a gente aqui na fala, mas pode assim ficar aberto para a gente interagir, para que não fique muito dura a fala, né? Mas assim, nós como espíritos, então Kardec traz esse termo filosofia espiritualista, porque o espiritismo é uma filosofia, porque ele apresenta os mesmos ramos dessa concepção da filosofia vigente à época. O espiritismo traz para nós uma concepção da realidade, nós temos uma ideia da realidade, uma teologia que pode ser representada, essa teologia ali na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é Deus e a relação de Deus, traz uma concepção de conhecimento, traz uma metafísica, um estudo do ser, do espírito, na segunda parte, constrói um sistema de ética também, uma concepção da moralidade, o sistema de ética, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, né? E então, de uma certa maneira, toda filosofia traz assim um elemento. Eu queria depois trazer um pouco dessa história, porque a filosofia atualmente, como você falou, estudo filosofia, a filosofia hoje em dia, ela, de uma certa maneira, ela é uma história, não só uma proposta de viver, uma proposta de enxergar o mundo, de enxergar a realidade, mas principalmente no aspecto da universidade, o que a filosofia traz é, de certa maneira, a história do pensamento humano, como o pensamento humano foi se construindo ao longo desse tempo, né? Então, você falou aí sobre essa questão de a filosofia espírita colocar luz sobre a percepção do divino, da finalidade da vida, e quão belo é essa orientação que a gente vê ali com Kardec inicialmente. A gente tem também um trabalho brilhante de Leon Denis como reconhecidamente o grande filósofo e poeta que a gente tem daqueles tempos, dos primeiros estudiosos da doutrina, expoentes da doutrina, e o quanto eles fazem essa construção, em especial Denis, de trazer à consciência do ser a sua origem, né? A sua origem divina, a sua conexão com Deus, numa perspectiva de que Deus é a origem de tudo e, por sermos originários do divino, somos criaturas divinas com a perfeição em potência num processo de vivência rumo à plenitude. Isso é algo que mescla a filosofia com a poesia, com a beleza. É uma característica da filosofia ser bela, Edson? né, nós temos até a questão da estética, que a gente precisa estudar a estética, a beleza, como essa característica específica da filosofia. Mas eu queria trabalhar em cima, porque eu falei que toda a filosofia ela traz uma concepção da realidade, traz uma concepção do conhecimento, da verdade, e traz uma concepção da moral, da moralidade, do sistema ético. Então, eu queria trazer aqui algumas ideias, só para a gente percorrer pode ser, nessa história por favor, será do pensamento. Então, assim, essa ontologia, o estudo do ser, o estudo daquilo que somos, né, define o que existe, como que essa realidade é estruturada, né, essa concepção da realidade. Então,
todas as filosofias começaram com aquela ideia de um elemento constitutivo da realidade. O que formava a realidade? Porque antes da filosofia, a realidade, nós sempre, como seres humanos inteligentes que somos, nós temos uma necessidade muito grande de compreender o mundo à nossa volta. Então, antes do surgimento da filosofia, quem dava explicação à realidade à nossa volta era a mitologia. Então, por que isso é assim? Como é que isso se formou? Sempre a mitologia dando as explicações que precisamos para que a gente possa, mais ou menos, entender aquilo que está à nossa volta, e as explicações da mitologia eram sempre estribada num deus, porque foi um deus que criou, foi um deus, foi o Poseidon que cuida do mar, foi esse, foi aquele. Então, é sempre um deus que criava. Então, a filosofia, ela nasce na medida em que ela sai dessa explicação de um Deus que cria essa realidade à nossa volta, então, e começa a buscar um elemento construtor dessa realidade à nossa volta, um elemento dentro da própria realidade. E não é mais, então, um Deus que cria, e sim passa a ser, a realidade passa a ser construída a partir de um elemento da própria realidade. Então, assim nasce a filosofia, eu vou falar daqui a pouco. Então, esse elemento fundante, né? No Espiritismo, nós temos essa nossa realidade que é fundada especificamente em Deus, Espírito e Matéria, né? Então, no materialismo, a única realidade, tudo que existe no materialismo, aquilo que funda a realidade, é a matéria. Então, ali seria um átomo, que é uma matéria, que é aquilo que funda a realidade. Aí, na ideia do materialismo, alguns filósofos percorreram essa ideia de que é a matéria. No idealismo, o que cria a realidade é a mente, ou a ideia. Então, a mente ou a ideia é a base da realidade. Aí nós temos Platão, Hegel. E no dualismo, já entra algo que pode, de uma certa maneira, se assemelhar ao espiritismo, porque a realidade ela está fundada em dois princípios, a matéria e o espírito. Em especial, a gente tem Descartes, que traz uma discussão desses dois elementos, né? O elemento mente e corpo. Essa discussão, mente e corpo, até hoje ela ainda está em voga, trazida por Descartes, de uma certa maneira. Platão, lá atrás, já tinha iniciado essa discussão. Então, e o espiritismo, de uma certa maneira, não é materialista, mas porque a gente admite a existência do espírito. O espiritismo não é um idealista puro, porque a gente reconhece a existência da matéria. Então, a nossa visão é uma visão espiritualista, porque a gente admite uma coexistência de espírito e matéria sob uma regência de Deus. Então, assim, a gente se compreende a realidade. Mas na história da filosofia, ela criada lá em 600 a.C., né? Por Tales de Mileto, foi o primeiro filósofo, foi o criador, o primeiro que vai trazer uma explicação racional para o mundo à nossa volta a partir dos elementos da própria realidade do próprio mundo à nossa volta. E aí ele vai trazer a ideia que a água é a origem de tudo, porque você encontra água em tudo, a origem. Inclusive no úmido, quando você queima algo, sai a água dali. Então, o calor gera o úmido, que tudo vive no úmido, ou seja, o alimento de todas as coisas é o úmido. O mundo flutua sobre a água. Então, a água seria o elemento criador da realidade. E aí a filosofia ela é a dinâmica, né? Então, quando um filósofo traz uma explicação da realidade, normalmente seus discípulos vêm trazer outra explicação diferente, e aí o discípulo de Tales de Mileto já vai dizer que não é a água, que é o aperion, um elemento indeterminado. Anaximes vai dizer que o elemento criador da realidade é o ar. E aí a gente vai nessa história da filosofia, vamos chegar numa
uma pessoa importante, que é Heráclito de Éfeso, que vai dizer que o elemento criador da realidade é o Logos Fogo, ou seja, o Logos Fogo, o pensamento. Então, de uma certa maneira, ele é o primeiro que vai trazer essa ideia de que o pensamento é criador da realidade. E vai dizer que se há um princípio que possa caracterizar essa realidade à nossa volta, é uma permanente mudança, porque tudo está em permanente mudança. Então, é muito conhecida a frase do Heráclito de Éfeso, que é a ideia de que ninguém se banha num rio duas vezes. Não sei se você lembra dessa frase, porque quando você entra novamente, o rio já é outro, e você também já é outro, então ninguém se banha no rio duas vezes, porque tudo está em constante mudança. E aí, depois dele, vem um cidadão que se chama Parmênides, de Eleia, e que vai dizer que o pensar e o ser são a mesma coisa, e que, na verdade, Heráclito dizia lá que tudo muda, mas o Parmênides vai dizer que nada muda. Então, que o ser não muda, ou seja, como se, dentro eu tentando trazer para a nossa linguagem, para a nossa ideia espírita, o que ele queria dizer? Queria dizer que há um ser que é um ser que, como se fosse um espírito puro, e que esse espírito puro não muda. E o que nós vemos aqui seria apenas uma ilusão, porque nada disso existe, o que existe é o ser que não muda, que está naquela imobilidade. Então, a filosofia, em determinado momento, ela entrou nesse paradigma, aí, nessa dificuldade entre o Heráclito, que dizia que está tudo em movimento e constante mudança, e o Parmênides, que ia dizer que o ser é imutável, a mudança é apenas uma ilusão. Mais à frente, a gente vai chegar numa ideia de Platão, que vai, de uma certa forma, tentar conciliar essas duas ideias. E aí Platão cria, só para a gente, aquilo que vai basear o espiritismo, aquilo que vai basear um pouco o cristianismo, tudo isso, porque ele vai, nessa conciliação que ele vai fazer dessas duas ideias, o que muda e o que não muda, conciliando Heráclito e Parmênides, ele vai criar um dualismo platônico e um mundo das ideias. Lá no mundo das ideias, no mundo lá de cima das ideias, tudo é permanente, imutável, é eterno, incorpóreo, nada muda. E aqui, no mundo dos seres causados, dos seres corpóreos, tudo é impermanente, temporal, corpóreo. Então, essa ideia, essa conciliação que Platão vai fazer de Heráclito e de Parmênides, de certa forma, vai trazer um pensamento, vai trazer um modelo de pensamento, uma concepção da realidade, que é uma concepção da realidade que vai vigorar conosco talvez até hoje, porque, de uma certa forma, se a gente quiser fazer uma aproximação, claro que eu queria deixar isso claro para você, claro para aqueles que estão conosco aqui, que o que eu estou falando, obviamente, se vai pegar um filósofo experiente, vai falar, nossa, que aproximações, são aproximações que eu estou tentando fazer com a ideia desses filósofos, com aquilo que a gente entende do espiritismo, são aproximações grosseiras, mas que dão para a gente uma ideia, dão para a gente um panorama daquilo que se pensava, por exemplo, essa ideia de Platão, do mundo das ideias, incorpóreo, em que nada muda, em que é como se fosse mais ou menos o mundo espiritual. E o mundo corpóreo, onde tudo muda, onde há corrupção das coisas, onde tudo se desgasta, tudo morre, é o mundo físico aqui que nós vivemos. Então, essa ideia de Platão, ela, de uma certa forma, vai vigorar, vai ser abraçada no cristianismo e até, de uma certa maneira, nós, espíritas, também ainda temos muito das ideias de Platão dentro da nossa doutrina espírita. O mundo se dividiu, pode falar. Não, é um ponto muito rico para a gente
puxando essas questões, dado que você já trouxe essa base da filosofia clássica, e até provocar aqui para que o pessoal que já está, inclusive, participando, Eliana já mandou aqui mensagem, Marinalva também. Eliana traz uma pergunta aqui interessante, que ela fala assim: não somos uma semente de luz coberta por uma camada grossa, que aí ela faz a referência, no caso, à matéria, que pouco a pouco vai se transformando? Assim, se a gente for olhar do ponto de vista espírito, que são os espíritos puros? Os espíritos puros são exatamente, eu posso dizer que a semente de luz é o espírito, e os espíritos puros são aqueles espíritos que já conseguiram, nesse pouco a pouco ir se transformando, pouco a pouco nós vamos desbastando as camadas materiais do nosso perispírito. Então, pouco a pouco, a gente vai perdendo a matéria grosseira do nosso perispírito, vamos sutilizando ele cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais sutil, até chegar um momento em que não há nenhuma camada, ou seja, como o espírito puro não tem corpo material mais. O perispírito ele é material, mas o espírito puro nem perispírito tem. Tem até, para esse ponto, Eliana, tem alguns trabalhos interessantes. Leon Denis traz alguns pontos a respeito disso. O próprio Kardec, no Pentateuco, vai trazer essa jornada e como, em último estágio, o perispírito acaba não sendo mais o veículo ali tão necessário ao indivíduo, ser em plena luz. Tem, inclusive, algumas palestras interessantes do Décio Iandoli Júnior, Décio que hoje está presidente da AME Mato Grosso do Sul, é vice-presidente da AME Internacional, é um pesquisador, cientista do espiritismo, e ele fala muito bem sobre esse percurso, essa jornada, caracterizando o que é digamos assim, a dimensão matéria, a dimensão perispiritual e a dimensão espiritual, que é efetivamente a dimensão no qual o espírito habita e os espíritos superiores já têm plena consciência a respeito disso. E aí tem um ponto que, puxando aqui Leon Denis, em cima dessa questão que você trouxe, Edson, que ele vai falando sobre Deus, ele vai trazer só um trechinho que ele coloca na obra O Grande Enigma, que ele diz assim: Deus é incognoscível, ou seja, não pode ser conhecido efetivamente ali através das formas, em sua essência também, em suas íntimas profundezas, mas revela-se por toda a sua obra, no grande livro aberto aos nossos olhos e no fundo de nós mesmos. Esse é só um pequeno trecho que eu trago agora, depois tem outro que eu gostaria de trazer também, mas aí ele vai falar e vai estimular essa jornada filosófica do ser, que é compreender a sua origem e ir em busca dessa comunhão, dessa vivência, experiência maior com o divino como sua busca e sentido, né? Como a gente, ao longo dessa jornada, vai se desvelando, como você falou, para viver essa plenitude. Como viver essa filosofia? Então, e é muito interessante, São Tomás de Aquino, ele vai se aproveitar da filosofia de Aristóteles e dos conceitos de Aristóteles, e ele vai trazer uma literatura muito interessante sobre as provas de Deus, mas se aproveitando de uma ideia muito importante e muito basilar de Aristóteles, daquela ideia de que Deus é o motor imóvel, o motor que não muda, porque se você for apresentar tudo que há no mundo, tem sempre uma causa anterior, uma causa que causou outra coisa, vai ter sempre uma causa anterior, e se você for ao infinito, você vai ter que chegar a um momento em que você vai retroceder as causas até um infinito em que haja uma causa primeira. Então,
é como se tudo precisasse ser movido por algo, um motor que mova uma situação, que move outra, mas sempre tem um motor inicial. Então, Deus é esse motor inicial, essa causa primeira ali, que essa ideia de Aristóteles está dentro da nossa definição, da definição de Deus, parte dela, porque nossa definição, ele não é só causa, ele também é a inteligência suprema. Mas, assim, Deus é essa causa primeira. Então, a definição espírita vem perfeitamente ajustada, não perfeitamente, mas parcialmente ajustada à colocação de Aristóteles e depois, na sequência, à colocação de Tomás de Aquino. Então, o Kardec, ele, muito estudioso, ele compreendia essas filosofias e ele tinha como... você vê como o pensamento filosófico ele é tão importante, porque um pensamento... Até hoje, nós ainda discutimos essa questão do mundo das ideias, mundo das formas. Até hoje, nós ainda discutimos essa questão de Descartes, de mente e espírito, mente-corpo, ou espírito e corpo, ainda até hoje. Então, até a Marinalva aqui colocou uma pergunta, não sei se sim, sim. Pode trazer aqui, Carlão? O Edson já ressaltou aqui. Então, a pergunta da Marinalva. Edson, você poderia falar da espiritualidade na visão filosófica? Pois é. Então, na Faculdade de Filosofia tem uma matéria, que é uma matéria interessante, que é Filosofia da Mente, que é exatamente essa discussão da a mente e consciência, se a mente consciência, ou se a mente é só um resultado das energias cerebrais e tudo isso, ou se há mesmo uma mente. Então, discussão extremamente interessante que continua, persiste até hoje. Eu queria até falar de uma pessoa que se chama Alex, queria deixar para o pessoal, que é Alexander Moreira Almeida, não sei se já ouviu falar. Ele é professor de psiquiatria lá, diretor do NUPS, da Universidade de Juiz de Fora. Ele é espírita, sim, mas ele é também psiquiatra, ele faz parte, eu estudei palestras dele, material dele nessa matéria de filosofia da mente. Então, ele é uma figura interessantíssima. Hoje, ele colocou lá no Instagram dele uma matéria dele recebendo um prêmio internacional sobre prêmio internacional por pesquisa com espiritualidade. Então, você vê que essas pesquisas sobre espiritualidade, ele tem pesquisas fabulosas sobre a obra de Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier. Então, você vê que essas ideias, a espiritualidade na visão filosófica atual é tão engraçado porque a gente percebe que Sócrates, por exemplo, Sócrates manda você, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo conhece essa ideia que não... Ele se apropriou de uma frase que estava lá no oráculo de Delfos, que dizia, conhece-te a ti mesmo, domine a si mesmo, e ele se apropria dessa frase, vai fazer dessa frase quase que um lema na sua trajetória de vida, e ele vai ensinar os gregos a conhecerem-se a si mesmos. Essa frase está até relatada na questão, creio que é 919, do Livro dos Espíritos, que um grande sábio da antiguidade já nos disse, conhece a ti mesmo, a questão respondida por Santo Agostinho. E o que é mais interessante é porque Sócrates, há 2.400 anos atrás, vai ser condenado à morte por corromper a juventude e porque ele ensinava os gregos, vão propor a ele que ele abrisse mão de ensinar para libertarem ele da prisão, e ele vai dizer que ele preferia morrer do que deixar de ensinar aos jovens, porque os jovens precisavam daquilo que ele ensinava para eles. E o que ele ensinava, basicamente, ele vai dizer, eu ensino a conhecerem-se a si mesmos. E o que era esse conhece a ti mesmo que ele ensinava? Aí ele... É tão interessante porque a gente vai ter que, às vezes, aprofundar, porque isso devia de ser imensamente divulgado, extremamente divulgado, mas, assim, o nosso mundo materialista, utilitarista, ele, de uma certa maneira, quer esconder de todos nós esse aspecto
da espiritualidade que nos permeia. Então, ele, nos textos dele, ele vai dizer que ele ensinava eles a conhecerem que eles são o mais importante, que eles conhecessem a si mesmos, conhecerem que eles não são o corpo que eles têm, nem as riquezas que eles têm, mas eles são uma alma. Eles são uma psique na linguagem de Sócrates, ou seja, o conhece a ti mesmo dele ensinava eles a saberem que eles são uma alma e que a função mais importante na vida deles era o cuidado com a alma. E por isso ele ensinava virtudes, porque ensinando virtudes, temperança, coragem, isso tudo ele estava fazendo com que aqueles gregos pudessem valorizar e pudessem ter o seu espírito numa melhor condição, aprendendo coisas do espírito, ou seja, o cuidado com a alma, para Sócrates, vai ser a coisa mais importante da nossa vida. Então, Marinaldo pergunta, como é que é a espiritualidade na visão filosófica? Na visão de Sócrates, a espiritualidade é maravilhosa, porque ele vai nos ensinar a cuidar daquilo que nós somos. E ele vai dizer, nós não somos o corpo nem a riqueza, nós somos a nossa alma. Então, na visão dele é maravilhoso, na visão de Platão é maravilhoso, na visão de vários filósofos, mas ao longo do tempo vão surgir diversas doutrinas que hoje a gente vai ter uma discussão acalorada sobre a existência da consciência e da mente ou não, porque hoje a grande maioria e o existencialismo, que é uma doutrina filosófica bem recente, vai negar a existência da nossa alma, vai achar que nós não temos uma transcendência, de que nossa essência ela é criada a partir das nossas ações, ou seja, nós não tínhamos uma essência antes da nossa existência. É a existência que vai criar a nossa essência. Isso é totalmente contrário daquilo que nós no Espiritismo aprendemos. Nossa essência ela é pré-existente. Nós já chegamos aqui com uma bagagem, não somos uma tábua rasa. E dentro disso, Edson, uma vez que Kardec apresenta a filosofia espírita como tendo consequências ali morais, seria este caminho também de, independentemente da compreensão, da vinculação religiosa, a filosofia espírita se debruçando sobre as consequências morais e planificação do ser, ela acaba sendo muito mais, digamos assim, não tendo limitações para atuar e ajudar o ser nesse seu autoconhecimento? Sim, eu creio que assim, na medida o que a filosofia espírita faz? Ela traz para a gente um conjunto de ideias. Né? O espiritismo ele é uma ciência de observação. Isso Kardec quem diz, que é uma ciência de observação. E uma doutrina filosófica, porque a partir da ciência de observação, daquilo que a gente observa na prática mediúnica e do que os espíritos nos dizem, a partir daquilo a gente doutrina, a gente congrega elementos, congrega informações que a gente racionalmente vai unir aquelas informações que foram obtidas por essa ciência de observação, a gente congrega essas informações numa doutrina filosófica. Então, ele é essa ciência prática de observação, né? Uhum. E que vai nos dar uma doutrina filosófica que vai, como filosofia, como doutrina filosófica, dar para a gente uma compreensão das consequências morais que decorrem dessas relações que nós estabelecemos com os espíritos. Né? Então, não sei se deu para entender, ele é, antes de tudo, uma doutrina filosófica, porque essa doutrina foi obtida a partir das mensagens mediúnicas, né? E ela é filosófica porque trata dessas questões fundamentais da existência, né? Essa concepção da realidade, trata de Deus, da alma, da vida futura e da vida moral.
Uhum. Eliana, inclusive, vai trazer um ponto aqui, que é o seguinte: e nós preferimos conhecer os outros do que fazer uma introspecção profunda do nosso eu. Aí, pegando aqui um pouco do que foi falado do ponto de vista de consequências morais. Será melhor ver o que o outro é ou o que realmente somos? O que é que será melhor? Olhar para o que como o outro está ou fazer a nossa jornada? Essa é uma pergunta filosófica, né? É, porque, na verdade, o próprio Espiritismo, né, ele vai ensinar para a gente é o contrário, né? Não olhar para o outro, vai ensinar para a gente essa necessidade de um exame contínuo de consciência. Então, a gente vê até a similaridade daquilo que Sócrates lá atrás afirmava, que era importante aquela busca do autoconhecimento, pela verdade, que era essencial para ter uma existência plena. Sócrates vai dizer lá que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, você precisa examinar a sua vida. Então, para que você precisa ter um autoconhecimento para que você possa ter uma existência plena, na visão de Sócrates. Na visão espírita também é a mesma coisa, né? O espiritismo também vai propor para a gente um exame contínuo de consciência, ensinando para a gente que a vida não se resume aos aspectos materiais, mas sim ao nosso aprimoramento moral e intelectual. Olhando sempre para a gente, porque o próprio Kardec vai colocar lá no Evangelho que se reconhece o espírito, o verdadeiro espírita, pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, se a gente olhar para o outro, a gente realmente não está observando o que é o principal, cuidado com o nosso aprimoramento moral e intelectual. Sim. Aproveitando aqui, a Carmen já sinalizou. Vamos dar o nosso like, apertar esse botão do joinha, porque assim a gente faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo está sendo relevante para quem está aqui e vai também compartilhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Você tocou nesse ponto agora, Edson, e aí é inevitável também falar do ponto de vista da lei de causa e efeito, que a filosofia espírita também ela se baseia na ideia de que, de alguma forma, somos construtores da nossa trajetória, né? Embora durante uma boa fase dessa jornada há muitos processos de automatismo e somos o tempo todo guiados, mas existe um momento em que o ser começa a ganhar maior autonomia. Então, como é que a lei de causa e efeito se relaciona com os princípios filosóficos de justiça e responsabilidade individual também? Porque essa pergunta é interessante, porque o próprio conhecimento, né, você vai perceber que como é que essa causa e efeito vai se relacionar, né? Veja só, nós temos, como toda filosofia, uma concepção da realidade. Nossa concepção da realidade é Deus, Espírito e Matéria. A realidade é formada por Deus, Espírito e Matéria. E os espíritos são esses seres imateriais, imortais, que têm esse papel nessa interação entre o mundo material e espiritual. E nós acreditamos que existem várias ordens de seres, desde seres humanos encarnados, espíritos encarnados, mas todos dentro de uma hierarquia. O processo de causa e efeito, do ponto de vista espírita, fica muito fácil da gente perceber que ele vai se dar a partir de uma questão de hierarquia espiritual. À medida em que eu vou me libertando das causas, eu vou sofrendo menos efeitos, eu vou me colocando numa condição de uma hierarquia espiritual mais elevada. Então, nós vivemos num processo evolutivo de causa e efeito. O que acontece com a filosofia no momento presente, por exemplo,
eu volto a falar no existencialismo. Por quê? Porque o existencialismo vai trazer para a gente uma ideia de que não há um sentido pré-estabelecido e uma ideia de que o indivíduo ele está no centro da própria existência e que cada um é responsável pelo seu próprio propósito por meio de escolhas e ações. Cada um também tem a liberdade pessoal e a responsabilidade individual por aquilo que escolhe. E o existencialismo vai deixar para a gente ainda um sabor especial, que porque não há um sentido pré-estabelecido, porque cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas e ações, e assim a gente cria nosso propósito de vida, já que não há nenhum sentido à nossa existência, ele é criado por nós. E porque nós temos total liberdade pessoal e responsabilidade individual na nossa criação, aí ele vai estabelecer que há uma angústia na falta desse sentido estabelecido. Então, é uma doutrina filosófica que permeia o mundo atual e que já traz para a gente uma ideia de angústia, uma ideia de falta de sentido e objetivo. Sem um propósito divino que possa nortear a nossa existência, a angústia é algo que surge e que faz com que a gente tenha que governar a nossa vida e dominar a nossa angústia. Então, dentro dessa ideia, nós vamos perceber que a espiritualidade ela fica bem aquém das propostas filosóficas modernas. E eu, por exemplo, que tenho contato mais estreito, a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, na relação com as doutrinas filosóficas, com as ideias filosóficas que me são ensinadas, porque estudando filosofia eu vou aprendendo uma doutrina, outra doutrina, a maior dificuldade que eu tenho é conseguir fazer um entendimento daquilo que está muito distante de algo racional para a nossa existência. Porque sem espiritualidade, sem reencarnação, sem esses paradigmas de causa e efeito, sem todos esses processos na nossa existência, a nossa vida, ela, de uma certa maneira, nós deixamos de compreender uma justiça divina, deixamos de compreender uma dor que possa nos surgir. Então, as doutrinas filosóficas não foram capazes, e isso é muito bem colocado por Kardec, elas não foram capazes de nos explicar as causas e de nos explicitar para nós o que acontece depois da morte. Então, a gente pode perceber que a filosofia espírita ela vai além das outras filosofias que encontramos presentes atualmente, porque muitas delas, como, por exemplo, falando de Sócrates, tiveram, de uma certa maneira, diminuídas o aspecto espiritual, o aspecto metafísico, mas, assim, a filosofia espírita, ou filosofia espiritualista, mas a filosofia da doutrina espírita, ela vai além do que todas as outras filosofias puderam nos levar. Porque traz para nós explicações, traz para nós consequências, traz para nós resultados e vida futura. E um encadeamento de justiça divina. E você falando sobre essa questão das explicações, tanto da questão da origem, mas quanto a filosofia espírita,
ela vai nos trazer um norte, um sentido para a vida e assim conseguir gerar ainda mais combustível nessa nossa jornada, tem um ponto também de explicar ou de fundamentar o processo do sofrimento ao longo da existência, que é algo que principalmente a cada vez mais que o ser humano tem se mergulhado mais as questões materialistas, esses índices de sofrimento, de questões relacionadas aos transtornos psíquicos e emocionais, têm se alastrado na atualidade. Então, muitas correntes filosóficas eles debatem esse sentido do sofrimento, inclusive. Né? Como é que a filosofia espírita ela explica isso, essa questão da dor, das provas, das dificuldades da vida, como a filosofia espírita surge como, digamos assim, um medicamento que a alma precisa para se reharmonizar nesse entendimento. Isso, a filosofia espírita, e essa é a dor de quem contata com, e esse é a pessoa, o Alexander Moreira, Almeida Moreira, o Moreira Almeida, é uma pessoa fantástica, e a dor que eu sinto, a dor que ele sente, eu me identifiquei com a dor que ele sente, é essa dor de que temos aqui na filosofia espírita respostas que poderiam elucidar grandes questões, que poderiam transformar o entendimento e transformar aquilo que é proposto como sendo natural. As filosofias trazem como sendo natural, muitas vezes, uma necessidade, mas isso atualmente, recente, porque a gente vai ser dominado por esse materialismo, por esse utilitarismo, porque lá no início da filosofia, lá no início, até na mitologia, havia uma outra percepção de vida, ou seja, se buscava uma vida boa, se entendia a felicidade como aquisição de virtudes, prática de virtudes, entendia-se que para que você pudesse considerar que sua vida era boa, você tinha que estar no seu lugar no mundo, que o mundo era um sistema organizado, que cada um estava no seu lugar, cumprindo o seu papel. E que a gente, de uma certa maneira, desorganizava o mundo, criava um caos no mundo se a gente não tivesse fazendo o que nós deveríamos fazer no nosso lugar, no nosso trabalho, com a nossa família, desenvolvendo aquilo que a gente deveria desenvolver no nosso lugar, sendo visto pelos outros homens e vendo os outros homens. Então, essa era a ideia que vinha lá da Grécia, da mitologia, e que as filosofias, os grandes filósofos antigos, eles não abandonavam de forma nenhuma essa ideia de vida boa como sendo essa vida de virtudes, essa vida de cumprir o seu lugar no mundo. Mas a gente foi avançando do ponto de vista intelectual e a gente foi criando, obviamente, que muito mais capacidade, mas também muito mais complexidade. Então, hoje a gente vai perceber que as complexidades que muitas doutrinas nos trazem são excessivas e poderiam todas elas ser elucidadas pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita e essa filosofia espírita, ela é a explicação da justiça, ela é uma explicação do esforço, ela é uma explicação de Deus, ela é uma explicação de todos os grandes problemas que vivemos, se soubermos, de alguma maneira, trabalhar com ela. Perfeito. E aí também um ponto, como é que a filosofia espírita ela pode nos fortalecer diante da dinâmica que estamos vivenciando no mundo atual, em tempos de crises sociais, existenciais, éticas. Na sua percepção, Edson, qual a principal contribuição da filosofia espírita
para a humanidade em tempos tão delicados, sensíveis, desafiadores, ainda que também muito belos, que estamos vivenciando hoje. Eu, assim, queria colocar que a gente está falando constantemente da filosofia, e eu acho que é importante a gente dizer que o Espiritismo também é uma religião, porque ela é uma doutrina científica, ela é uma doutrina filosófica, mas toda filosofia tem uma consequência. Então, ela é uma doutrina científica e filosófica de efeitos religiosos. Então, toda essa caminhada do pensamento, toda essa trajetória da filosofia e do pensamento humano foi, ao longo do tempo, cumprir aquilo que Jesus já tinha colocado para nós, quando ele disse: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, todas essas doutrinas filosóficas, elas foram, de uma certa maneira, criando condições para que a gente pudesse ter a doutrina espírita conosco, a filosofia espírita conosco, e a religião espírita conosco. Foi preciso tempo, aprendizado, foi preciso se desenvolver várias concepções da realidade, foi preciso ampliação do conhecimento, foi preciso que surgissem várias éticas, vários enfoques relacionais, foi preciso que se desenvolvesse o respeito ao ser humano, a liberdade de culto. Tudo isso, senão não poderíamos ter o Espiritismo. Então, respeito ao ser humano, liberdade de culto, ampliação do conhecimento, que se desenvolvesse os direitos civis. Foi preciso que a ciência surgisse para que os métodos científicos pudessem ser aplicados na construção do Espiritismo. Foi preciso que toda a filosofia anterior fizesse tantos questionamentos, e muitos até conflitantes, para que hoje a gente pudesse ter essa bênção, essa felicidade, essa alegria de termos conosco essa filosofia espírita. Filosofia espírita que vai trazer como consequência os efeitos religiosos, porque os espíritos dizem para nós que a religião espírita é a religião do amor e da sabedoria. Então, essa que é a verdadeira religião, é essa religião que o Espiritismo, de uma certa maneira, vai nos propor, né? Então, e o Espiritismo, precisamos deixar isso também bem claro, que a gente fala da filosofia espírita, a gente fala do Espiritismo, mas o Espiritismo ele traz um sistema moral, mas ele não traz uma moral diferente da moral de Jesus. O Espiritismo vem confirmar a moral de Jesus e vem nos mostrar a utilidade prática dessa moral. Por que nós não deveríamos fazer aquilo que Jesus nos dizia para não fazer? Por que não odiar? Por que amar? Por que tudo isso? E o Espiritismo vem trazer para nós essa claridade das consequências, tornando para nós claras e patentes as verdades que nos foram ensinadas por Jesus, muitas vezes de forma alegórica, porque não tínhamos as condições para poder receber todo esse ensinamento. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu quero trazer para a gente... Acho que dá tempo de uma última perguntinha. Como a filosofia, lá no início você trouxe ali, etimologicamente, ali, o amor pelo saber, né? Ela permeia esse todo que diz respeito aos movimentos que o ser humano faz em busca realmente de compreender o que está à sua volta. Ela permeia as esferas de conhecimento como um todo. É possível perceber filosofia em tudo? Sim, em tudo. É porque o objeto do conhecimento cresceu de maneira fantástica. Então, hoje em dia, você ama o saber, mas as coisas têm tanta especificidade, tanta complexidade, que por mais
que você ame o saber, você não pode ampliar seu campo, você tem que ficar num campo bem definido para que você possa aprofundar esse saber. Ou seja, a nossa possibilidade de conhecer, ela ficou infinita. Mas eu creio que sim, que eu acho que é importante a gente ter essa ideia de nós crescemos pela sabedoria, nós crescemos pelo conhecimento. O conhecimento ele é fundamental para nós, né? E o conhecimento o espiritismo ele vai dialogar, mas assim ele nos ensina a buscar o conhecimento, nos ensina a evoluir, nos ensina a, de uma certa maneira, nos educar. A gente, isso já dizia Bezerra de Menezes, lá há muito tempo atrás, que o espiritismo ele era o educandário básico, eu sempre gosto de falar essa frase, o educandário básico o centro espírita é o educandário básico do espírito, ou seja, é como se fosse a criança no pré-primário. Então, o centro espírita ele está hoje para nós como sendo esse pré-primário, como sendo esse educandário básico do espírito. E aí a gente tem essa possibilidade de nos educarmos aprendendo a conhecer, depois aprendendo as propostas educativas, né? Aprendendo a fazer, aprendendo a conviver. Mas o mais importante, a gente aprender a nos descobrirmos. Aí sempre voltamos a Sócrates. Aprender a nos descobrir como ser integral, nos descobrir como espíritos, nos descobrirmos como seres imortais, né? E aqui eu volto para uma questão pessoal. Eu tenho 61 anos e estou concluindo agora, em maio, aqui, a Faculdade de Filosofia. E em junho eu faço 62 anos. Se eu não fosse espírita, se eu não entendesse que eu sou um espírito imortal, se eu não tivesse a percepção de que nada que eu aprenda vai ser perdido, que é uma percepção que é o espiritismo que me dá, que eu sei que eu posso começar a qualquer momento, qualquer tarefa, qualquer estudo, qualquer aprendizado, porque não será perdido. Então, essa grandeza, essa visão de mundo ampliada que a doutrina espírita nos traz e nos dá, faz com que a gente possa viver de uma forma muito mais ampla, muito mais objetiva, muito mais com essa capacidade de abarcar mais coisas, de nos apropriarmos de mais coisas. E saber que conhecer sempre nos elevará. Cada coisa que eu sei um pouco mais me eleva enquanto ser espiritual e imortal que sou. Então, a doutrina espírita, ela traz para nós uma visão fabulosa. Maravilha. E a hora que eu ia te perguntar o que representa a filosofia para você, e você já captou e já respondeu. Mas muito obrigado por mais um bate-papo maravilhoso, Edson. Obrigado a todos que aqui estiveram. A Antonina, inclusive, aqui trouxe que a filosofia espírita nos convoca a um aprofundamento de conhecimento para a melhor prática. Então, sua mensagem para todos que nos acompanham agora, Edson. Minha mensagem é de agradecimento a todos que aqui conosco estiveram, a vocês, porque a oportunidade que me oferecem de crescer, de interagir, de estabelecer laços fraternos com todos, porque
da nossa vida, o que fica é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conhece, mas, assim, a gratidão que eu tenho a todos vocês, do CEAL, de todas as casas espíritas que eu frequento, eu só posso ter palavra de gratidão, de agradecimento e pedindo que Deus possa recompensá-los a todos por quanto de bom, de bem que me fazem. Então, a minha palavra é de gratidão para todos. Muito obrigado a todos pela tolerância, pela paciência com as minhas dificuldades e pelo carinho que sempre me dedicam, e, assim, fica aqui esse meu agradecimento a vocês para sempre. Muito obrigado a todos vocês. E você é merecedor desse carinho, nós agradecemos a você também pela atenção, que a gente sabe que está aqui neste bate-papo. É um momento que todos nós acabamos fazendo os nossos estudos, com certeza você se prepara ali, então todo esse carinho que tem conosco, nós agradecemos a você também. E aí, só para fechar, lembrando e com o estímulo que a filosofia nos traz, essa pergunta, inclusive, que eu tinha feito sobre o processo de como a filosofia em tudo se conecta, a beleza que existe quando a gente observa ali, desde a ecologia profunda, quando vai na questão da biologia, na física, que foi desbravando do átomo até chegar ao quântico, e hoje a gente já fala sobre teorias muito mais sutis, como a teoria das cordas, as fórmulas matemáticas que o grande Einstein fez para gritar a todo o universo quanto tudo é movido por energia, quando ele vai descrever que a própria matéria é energia, e isso se converge com o que o grande expoente da filosofia espírita, que é Leon Denis, traz em um trechinho, que ele fala assim: a energia parece ser a substância única, universal. No estado compacto, ela reveste as aparências a que chamamos matéria sólida, ou líquida, ou gasosa. Sob um modo mais sutil, constitui os fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, afinidade química. Estudando a ação da vontade sobre os eflúvios e as irradiações, poderíamos talvez entrever o ponto, o vértice em que a força se torna inteligente, em que a lei se manifesta, em que o pensamento se transforma em vida. E isso porque tudo se liga e encadeia no universo. Tudo é regulado pela lei do número, da medida, da harmonia. As manifestações mais elevadas de energia confinam com a inteligência. A força se transforma em atração. A atração se faz amor. Tudo se resume em um poder único e primordial, motor eterno e universal, ao qual se dão nomes diversos, e é apenas o pensamento, a vontade divina. Suas vibrações animam o infinito. Todos os seres, todos os mundos se banham no oceano das irradiações que emanam do inesgotável fogo. Deus. Então, que o Pai, que em tudo habita, em tudo está, nos abençoe hoje, lhe apoie, lhe conforte em todos os seus dias, independente do que você esteja vivendo agora. Se recorde, se fortaleça em Deus. Carlão, obrigado. Está contigo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto no
cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones nas dificuldades e convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não criais em realizações sem esforços. Silencia para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não te enganes em algum trecho do caminho. Reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem te faz luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerá.